E agora, nós temos Jacó abençoando esses filhos ali, e a gente vai ver como que isso aconteceu. E eu quero trazer para nós como que essa história acontece do versículo 11 até o versículo 22, de como foi essa bênção de Jacó para com os seus novos filhos agora, Manassés e Efraim. Em primeiro lugar, Jacó abençoa Efraim. Olha o que diz o verso 11. Então disse Israel, que é Jacó, a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. Jacó, imagina, 20 anos com a notícia de que José estava morto, ele nunca mais nem imaginava a possibilidade de encontrar com José. Agora simplesmente ele tem José diante de si e agora também os seus netos. Então ele expõe isso para José e ele fala: não, eu não tinha nem noção de te ver, quanto mais os teus filhos. E José, tirando, no versículo 12, diz que José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face, representando a bênção do Senhor. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-lo chegar a ele. Jacó tinha que abençoar esses seus filhos. E aí José faz o seguinte, irmãos, José é um homem inteligente, conhece seu pai, e ele vai lá e ele quer dar a mãozinha para o papai, ele quer puxar a mãozinha do papai aqui, ó. Então ele faz o seguinte, ele pega o seu filho mais velho, que é Manassés, e coloca do seu lado esquerdo. Ele pega o seu filho mais novo, Efraim, e coloca do lado direito. O seu pai está aqui à frente, e José pensou, vai ficar mais fácil para o meu pai, com a sua mão direita, abençoar o primogênito Manassés. Ele vai dar uma ajudinha. Então ele puxa os seus filhos, traz para cá, e Jacó está aqui na frente, vai abençoar. Ele falou, cara, agora não tem erro. Pela primeira vez na história dos patriarcas do Senhor, o primogênito vai receber a bênção. Mas olha o que diz o verso 14. Mas Israel estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda a cabeça de Manassés. Olha o que é que ele fez. Ele cruzou assim na hora de abençoar, ele fez, José, você está querendo, você não entendeu a história ainda, José? Jacó vai lá e cruza a mão. Com a sua mão direita, que é onde passava a bênção, ele bota a cabecinha na mão de Efraim. E com a mão esquerda, ele coloca a mão na cabecinha de Manassés. E ele diz o seguinte, olha como foi essa bênção. Essa bênção traz 3 circunstâncias. No verso 15 diz o seguinte, que abençoou José dizendo, o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até esta dia. Primeira bênção que ele coloca é a bênção da continuação. O Deus de Abraão continua sendo o mesmo Deus de Efraim. Segunda bênção que é colocada, versículo 16, o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe estes rapazes, seja nele chamado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque. Segunda bênção, cuidado pastoral. Jacó está falando para José, Efraim, de que o cuidado do Senhor representado pelo anjo, e aqui a gente tem que lembrar a história do anjo. O anjo cuidava de Jacó, o texto diz que eles brigavam, mas aquilo representava um cuidado de Deus sobre a vida de Jacó. E ele está dizendo, olha, esse anjo que cuidou de mim, passa a cuidar agora da tua descendência. E a terceira bênção é a bênção de prosperidade. No final do versículo 16 diz que, e eles cresçam e em multidão no meio da terra.
mais uma vez, a bênção da fertilidade. Eles não perdem a missão. As nossas crianças que estão vindo no sábado animado, no sábado à tarde, nós falamos no último sábado sobre família e a bênção da constituição da família para as nossas crianças. Essa é a bênção de Deus. Prosperidade é fertilidade, é bênção do Senhor. Mas, assim como eu não gostei muito da ideia de a minha sobrinha ficar jogando a água fora, olha o que é que José sente. José passa a reclamar do seu pai. Olha o verso 17. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável. Algumas traduções vão trazer entristeceu o coração. E olha o que é que ele faz? Ele toma a mão do seu pai e quer botar na cabeça de Manassés. Ele toma a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. E o seu pai disse para ele o seguinte: eu sei, meu filho. Eu fico imaginando, eu acho muito legal essas histórias assim. Eu me lembro da minha relação com meu pai, né? Tinha coisa que eu falava, mas pai, esse jeito e tal. Meu pai olha para mim e fala assim: eu sei, mas eu quero fazer assim. O pai olha para ele e fala assim: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Ele fala bem assim: meu filho, eu sei o que eu estou fazendo, e não só sei como eu abençoo. E é interessante, sabe por quê? Efraim e Manassés são duas tribos de Israel. Manassés é muito maior, tanto em território quanto em população. É tanto que fica, quando tem a divisão lá depois de Salomão do reino, das tribos, Manassés é grande, tem duas partes, uma do lado do Jordão, o outro do lado de cá. Mas a bênção era para Efraim. E quando tem a divisão entre o reino do norte e o reino do sul, Efraim é a tribo poderosa. O que nos ensina é de que Efraim era mais poderosa e lidera o norte de Israel. Manassés tinha o dobro do seu tamanho e era tão grande que se dividiu em duas. A promessa de Jacó foi cumprida, foi acontecida, foi ocorrida. E no final do verso 20, no verso 20, nós temos aqui Jacó mediando a bênção. Olha o que diz o verso 20. Assim o abençoou naquele dia, declarando: por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. Irmãos, alguns historiadores dizem o seguinte, que a história é cíclica. E é interessante, porque a história, desde Gênesis capítulo 1 até o final de Gênesis, essas histórias das famílias que vão trazendo a herança e as bênçãos vão acompanhando a sucessão, mostra o seguinte: nós temos dois irmãos, Abel e Caim. Quem fica? Caim. Abel morre. O mais velho morre. Depois fica Isaac e Ismael. Com quem que a bênção continua? Com Isaac.
Depois nós temos Jacó e Esaú. Com quem que a bênção fica? Com o mais novo. Depois nós temos Pérez e Zera. A bênção fica com quem? Com o mais novo. Depois nós temos José e Rúben. Com quem fica a bênção? José, o mais novo. Por último, temos Efraim e Manassés. Com quem fica a bênção? Com o mais novo. Jacó faz essa mediação e diz: Deus te faça como Efraim, e pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. Deus fez isso. E por último, Israel abençoa José, dizendo: Eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará voltar à terra de vossos pais. Dou-te de mais que a teus irmãos, um declive montanhoso, o qual tomei da mão dos amorreus, com a minha espada e com o meu arco. Essa terra é a terra de Siquém, uma terra que 2 filhos de Jacó assassinam pessoas lá, e eles fogem de lá, e agora Jacó fala bem assim: essa terra será de José. Então a promessa para José são 2: primeiro, a presença do Senhor, e segundo, uma terra. Uma terra. Vamos para as aplicações? Parece simples o texto, né? Parece simples. Foi até rápido. Eu pensei que... Eu acho que está parado, né? Eu acho que eu estava contando o tempo errado, então, né? Mas, vamos para as aplicações. Primeira delas, irmãos, não existe maldição hereditária. Às vezes a gente olha assim e fala bem assim: e teu pai e tua mãe? O mesmo erro. E o teu avô e a tua avó? O mesmo erro. Aí a pessoa chega e fala bem assim: ah, pastor, isso aí parece maldição hereditária. É uma maldição que tem na nossa família. Não existe isso. A maldição hereditária, irmãos, ela não acontece porque simplesmente isso é pecado, não se passa de um para o outro. Ou alguém tem que romper um comportamento pecaminoso, ou então vai continuar assim. Você aprendeu coisas com seus pais, e se você não tomar cuidado, você vai repetir com a sua família. As repetições, elas precisam ser conscientes. Não existe maldição hereditária. Porque se existir maldição hereditária, significa que Satanás tem poder sobre nós. E Satanás tem poder sobre nós? Nenhum. Então a gente tem que ter cuidado de a gente ficar terceirizando os nossos pecados. Pecado é pecado. A gente tem que se arrepender dos nossos pecados e não ficar dizendo: ah não, tem uma maldição hereditária, e se conformar com isso. Então tem muita gente que coloca as causas de uma família fragmentada, quebrada, ou as causas de uma questão: pô, eu não consigo crescer profissionalmente porque olha como é minha família e tal. Não. Cada geração precisa aprender a se arrepender dos seus pecados e entregar sua vida a Jesus. Segunda aplicação para o nosso coração é o seguinte: essa semana, estourou uma polêmica muito grande no meio das igrejas aí, teológico e etc. Que foi uma polêmica sobre lideranças abusivas. Uma igreja muito famosa no Brasil, várias pessoas famosas agora começaram a denunciar abusos de liderança, vamos dizer assim. E a justificativa dessas pessoas sempre são o seguinte: eu tenho uma bênção, eu tenho uma visão
e você tem que andar debaixo dessa visão, porque eu sou o seu líder espiritual. Então quem não está debaixo dessa visão está contra. Isso é abuso. Inclusive, ultimamente, tem crescido os estudos sobre abusos religiosos. Pessoas que vêm de igrejas onde a liderança é dessa maneira, chega arrebentada. E o texto nos ensina o seguinte, de que Jacó, ele é mediador da bênção. Isso vale para a gente hoje? Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu sou pastor da igreja. Se tem um negócio que eu tenho medo, é desse negócio de o povo ficar botando nas minhas costas a responsabilidade que não é minha. Eu não tenho poder de ter bênção e nem passar bênção para ninguém, não. Sabe por quê? Porque só existe um mediador. Só existe um mediador que media as bênçãos entre Deus e nós. Quem é esse mediador? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Deura vai casar, né, Deura? E a gente vai estar lá. E a gente vai orar pela Deura. E o namorado da Deura está aí, ó, o Laureano. E a gente vai orar por eles. Daqui 2 semanas eu caso o meu irmão. Vou lá casar o meu irmão. E eu não tenho poder de passar bênção nenhuma para ninguém, não. A gente ora para Deus abençoar. Irmãos, olha, cuidado. E eu quero trazer uma palavra pastoral mesmo. Cuidado com essas pessoas, esses líderes que acham que ele tem um poder especial, que eles querem se distanciar da comunidade para poder passar uma ideia de eu tenho um relacionamento único com Deus. Cuidado. Nosso pastor lá é santo demais. Deus me livre. Cuidado. Cuidado com esse negócio de dono de igreja. Cuidado. Cuidado. Provavelmente nesses lugares haverão abusos espirituais. Terceira aplicação para o nosso coração. E última. E para mim, o grande ensinamento desse texto. Nós precisamos aprender a confiar num Deus que guia a história. Vou repetir. Nós precisamos aprender a confiar num Deus que é agente condutor da nossa vida. E olha, não adianta você querer dar uma mãozinha, que nem José fez, de botar o filho mais velho do lado mais fácil para o papai lá. Deus não quer isso. Deus quer abençoar o mais novo. Tem hora, irmãos, nas nossas vidas, que a gente acha que Deus tem que fazer do jeito que a gente quer. E a gente se frustra. E a gente chega para Deus igual José aqui e fala bem assim: isto me foi desagradável, Deus. A gente chega para Deus e fala bem assim: eu não queria assim. O meu sonho era outro, eu planejei uma outra vida para mim. E Deus está falando assim: você não entendeu, cara. Eu sou o condutor da história. Você pode chegar e botar o filho aqui, o outro filho aqui, para você achar que você está me ajudando a conduzir a história. E eu vou lá e coloco no coração de Jacó bem assim: não, eu quero outro. A gente precisa aprender a descansar no Senhor. A vida não é conduzida pelo seu intelecto. A sua vida não é conduzida porque você pensa, planeja, nossa, o que é que vai acontecer? De forma nenhuma.
Você, pai, imagina se você, Edmilson, ficar pensando bem assim: nossa, eu queria tanto que o Ítalo caminhasse desse jeito, fizesse assim, 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 assim. Não vai fazer. Imagina se a Elaine e o Marcos ficar colocando expectativa na vida da Giovana, que a Giovana tem que fazer assim, 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 porque eu planejei isso para a vida da minha filha. Quem planeja a nossa vida e quem guia a nossa vida é o Deus. E ou a gente descansa nisso, ou a gente vai ficar louco, frustrado o resto da vida. Porque a gente não descansa, e a gente fica frustrado com Deus, e a gente olha para Deus e fala: olha, foi desagradável o que o Senhor fez. E eu sei que todo mundo aqui tem sonhos na vida, todo mundo aqui planeja alguma coisa na vida, mas coloque os seus sonhos e os seus planejamentos debaixo da obra poderosa do nosso Deus, porque quem conhece a criatura é o Criador e não a própria criatura. E a gente fica, parece que num cabo de guerra ali com Deus, para lá, para cá, ou então eu que nem minha sobrinha, vem para cá, e ela puxa para lá, e eu venho para cá, joga aqui, e ela puxa para lá. Eu tenho uma ótima notícia para você: você não guia a sua vida. Você não guia a sua vida. Essa semana, eu tinha planejado várias coisas para a semana. Várias coisas. 4 horas da manhã da terça-feira, da quarta-feira, de terça para quarta, eu acordo com uma dor insuportável. Vou para o hospital. Chego lá no hospital 4 horas da manhã, saio quase 6 da tarde praticamente. Tudo que eu tinha planejado para a semana, acabou. Aí você fala assim: não, agora tem que recuperar, tem que fazer algumas coisas e tal, tem que movimentar algumas coisas. Aí nós estávamos aqui, eu, o presbítero Edmilson, o presbítero Ademir Seron, conversando sobre a reunião do conselho. Eu recebo a ligação: ó, dona Noemi está no hospital, vem para cá e tal. A gente fecha a reunião, vai embora. Chego lá no hospital, está lá. E vocês sabem como eu amo o hospital, né? Vocês sabem como eu gosto, né? Aí lá entra eu na sala de emergência, está lá a dona Noemi, daquele jeito, e eu olho para ela, eu olho para o Elias, aí eu oro por ela, aí tem que acalmar a dona Noemi, aí eu volto, porque aí lá fora tem que acalmar o Eduardo, aí tem que abraçar a Saruê, aí eu vou abraçar a Saruê começa a chorar. Que controle que a gente tem da vida? Nenhum controle. Nenhum controle. E o que esse texto nos ensina é isso: tira o controle da tua vida e dá o controle para o Senhor. Descansa, entrega, porque não tem ninguém melhor para controlar a sua vida do que o nosso Criador. Nós cantamos aqui: Ele não falhou, Ele não falha e Ele não falhará. Entrega os teus caminhos no Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Quem faz a obra é Ele, não somos nós. Não somos nós. E eu sei, é difícil abdicar de sonhos, abdicar de programas, de projetos. Nossa, como eu acho que isso vai dar certo. Mas Deus não quer. Deus não permite. Deus quer abençoar o mais novo. Entrega ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Eu quero terminar com uma historinha. Eu nunca quis ser pastor. Nunca quis ser pastor. Na minha cabeça esse negócio de ser pastor é coisa de liso. E eu não queria ser liso. E eu falava para o meu pai e para a minha mãe: olha, eu gosto muito da minha vida, minha condição de vida é muito boa, eu vou ser pastor
Eu não vejo um pastor bem de vida, todo mundo liso. Fica morando na casa dos outros, fica morando na casa de igreja. Eu não quero isso para a minha vida. Aí Deus foi lá e me humilhou. Deus foi lá e me quebrou. E numa madrugada eu reprovei, meu pai me deixou de castigo. Passei 30 dias sem poder sair do quarto, porque eu reprovei. E numa das madrugadas eu tive um encontro com Deus, a gente chorou, eu chorei muito, conversei com Deus e falei, não, beleza, eu vou para o ministério. Daquele dia em diante meu coração pulsava por isso. Eu queria isso, eu queria viver na igreja, eu queria viver com o meu pastor, eu queria aprender como era ser pastor, e a gente caminhava, e eu fazia viagem missionária para lá, essa era a minha vida. E eu cheguei no conselho da igreja e falei bem assim, meus queridos, eu quero ir para o seminário com 18 anos de idade. Meu pastor olhou para mim e falou bem assim, vai não, você tem que ir para a faculdade. A gente não manda gente para o seminário sem uma faculdade. Falei, tá bom então, beleza. Fui fazer a faculdade. A minha faculdade, eu tinha que escolher uma faculdade. Aí eu tinha 3 cursos na minha cabeça que eu acho que seriam legais ali, que batia com teologia. Aí eu tinha psicologia, falei, cara, muito viajado para mim. Falei, não dá. É muito viajado, ficar estudando Freud, não dá. Outro curso. Falei, eu acho que outro curso que seria interessante, filosofia. Aí comecei a ler um pouco, falei, muito viajado, cara, não dá viajar demais, ficar estudando Platão, Sócrates, não dá. Aí eu pesquisei, achei administração. E a administração era um curso que ia cair muito bem para a realidade da igreja na época e tal. Falei, vou fazer administração. Eu entrei no curso de administração. No segundo ano eu tive uma professora abençoada de contabilidade, ela me reprovou. Aí as professoras, cadê as professoras? Aí as professoras, não, você que reprova. Naquela mulher me reprovou mesmo. E agora o meu curso de 4 anos passou a 5. Porque na Universidade Federal não existe isso de no outro semestre ter a cadeira. É uma vez por ano. Reprovou só no outro ano. Né? As particulares têm essa vida boa ainda, né? Mas federal, meu irmão, não tem essa conversa. Falei, tá bom, perdi mais um ano, tá certo. Por que eu reprovei essa matéria? De contabilidade? Começou a desencadear um monte de matéria que eu não podia fazer. Então a minha vida foi empacando na faculdade. E o meu desejo de ir para o seminário parecia cada vez mais longe. E no meio da faculdade eu resolvi ir embora do Brasil, passar um ano fora. Então minha faculdade, que era 4, por causa da reprovação passou a ser 5, agora passa a 6 anos. Foram 6 anos de faculdade. E tinha um jeito, uma possibilidade de essa faculdade ser em 5 anos. Eu tinha que ir pagar uma matéria em economia, no período da tarde, uma matéria chamada contabilidade de custo. Eu estudava à noite, então eu tinha que ir à tarde para a universidade para fazer essa matéria. Eu falei, cara, eu queria ir para o seminário, eu preciso terminar logo esse negócio. E eu ia para as aulas, assistia às aulas. E eu me lembro que chegou no dia da prova. Eu estava pronto para fazer a prova. Mas eu estava nervoso, porque aquilo podia abrir uma possibilidade enorme de eu ganhar um ano. Eu fui para a prova. Faltando 15 minutos para a prova, eu gosto muito de pôr do sol. Não sei quem gosta aqui, né? Tem gente que gosta do nascer do sol. Eu não gosto do nascer do sol, eu não tenho vontade nenhuma de acordar cedo. Mas quem gosta eu gosto do pôr do sol. E lá na universidade, né, a Dani estudou lá, o Elias estudou lá também. E lá na universidade é no meio do mato. Fica a 11 quilômetros da cidade. E eu comecei a correr atrás, no meio daquele mato, comecei a correr atrás do pôr do sol. Eu queria ver o pôr do sol, eu queria orar ao Senhor vendo o pôr do sol. E quanto mais eu corria atrás do pôr do sol, parece que o pôr do sol ficava mais distante.
mais distante. E eu cheguei, eu fui andando quase aquela universidade inteira. O meu prédio era no começo da universidade, eu fui quase lá no prédio de medicina, que é no final da universidade. Quando eu cheguei lá no prédio de medicina, eu perdi o pôr do sol. Naquela hora, eu abaixei a cabeça e falei: Deus, cara, o que está acontecendo? E Deus falou no meu coração: você não controla a sua vida, cara. As coisas são no meu tempo. Você está querendo fazer as coisas na força do seu braço. Você não vai passar nessa matéria. Eu voltei para fazer a prova e eu reprovei por causa de 3 décimos. E eu tive que fazer 6 anos de faculdade. Tem hora na vida da gente que a gente fica querendo controlar as coisas, controlar o futuro, e não vai dar certo. Nós não temos força emocional, espiritual, para segurar uma cobrança tão grande nas nossas costas. Descansa no Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Atos capítulo 7, versículo 51, diz que vocês são homens de dura cerviz. Homens de dura cerviz. Vocês impedem o Espírito Santo de agir. E tem hora que eu me sinto assim, sabia? Tem hora que eu quero controlar tanto as coisas, que eu fico impedindo o Espírito Santo de agir. Deixa o Espírito Santo agir na sua vida. Sabe por quê? Porque quem sabe o melhor para você é o Deus Criador dos céus e da terra. Descansa. Descansa. Descansa no Senhor. Abaixe sua cabeça. Coloque aquilo que você precisa descansar no Senhor, nas mãos dEle. Senhor Deus, nós, devido ao pecado, nós queremos ser seres autônomos, que guia a nossa própria vida, que quer criar um futuro para a gente. E às vezes a gente esquece que o único Criador é o Senhor. O único ser poderoso para criar do nada é o Senhor. Nós precisamos render os nossos corações a Ti e reconhecer quem é o Senhor da nossa vida. Nós não somos os controladores das nossas vidas, mas sim o Senhor. Pai, nós estamos aqui nessa noite. Aquele que veio com o coração aflito, ansioso, preocupado, controla esse coração, cuida desse coração, ensina esse coração a confiar em Ti e nos planos que o Senhor tem para ele. Aprender a confiar que o Senhor tem planos maiores, que o Senhor tem planos melhores do que os nossos. Reconhecer nossa pequenez diante de Ti. É isso que nós precisamos, Pai. E descansar no Senhor. Deus, cada um aqui nesse culto tem sonhos, desejos e vontades sobre as suas vidas. E eles controlam isso com a maior força do mundo. Mostra para eles que a melhor coisa é entregar os caminhos ao Senhor, descansar no Senhor, porque Ele é quem sabe o melhor para nós.
Descansa o teu povo na tua palavra, na certeza de que o Senhor abençoará. Abençoará. Porque a bênção de Abraão, Isaque, Jacó, José, Davi, é a mesma bênção que está sobre nós. Porque o mediador é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos ajuda a confiar mais em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém.